Século XVI. Brasil é colônia de Portugal sob domínio do rei Dom João III. 1530. O país é dividido em capitanias hereditárias. A capitania hereditária de Pernambuco fica com o donatário Duarte Coelho de Albuquerque. Território dos índios Camarás, nação Tupi, onde era comum o arbusto florido Camará-chipê. Território situado às margens do rio Camaragibe, fica 9 quilômetros a sudoeste do Recife. Sua temperatura varia de 18 a 34 graus centígrados. Tem topografia ondulada e densa vegetação arbórea. Índios Camarás. Era um grupo que desenvolvia cerâmica, já praticava a agricultura e sepultava seus mortos em urnas funerárias de barro talhado. Dom João III decide iniciar a produção de açúcar no Brasil. Em 1542, Duarte Coelho de Albuquerque cede posse das terras de Camaragibe aos cristãos novos. Diogo Fernandes, Branca Dias, sua esposa, e Pedro Álvares Madeira. Diogo Fernandes e Branca Dias eram naturais de Viana do Castelo, no Nino, em Portugal. Tiveram 8 filhos. Branca Dias veio após o marido para o Brasil em 1551, após um acordo com a Inquisição. Foi a primeira mulher na América a comandar um engenho quando viúva. Pedro Álvares Madeira veio da Ilha da Madeira. Também foi denunciado à Inquisição em 1564. Portugal foi dominado pela Espanha sob o poder de Felipe e Isabel de Castela. Eles orientaram a condenação de judeus na Península Ibérica, obrigando várias famílias à conversão ao cristianismo e à mudança de nomes. Tornaram-se cristãos novos, buscando escapar dos tribunais da Inquisição da Igreja Católica. Perseguidos, posteriormente fogem da Europa para o Brasil. O Tribunal da Inquisição atuou no Brasil em 1591 e 1595, nas capitanias de Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Em 1608 e 1620, novamente na Bahia. Em 1763 e 1769, no Grão-Pará. A primeira visitação inquisitorial a Pernambuco registra que a Esnoga de Camaragibe era frequentada por grande parte dos criptos judeus da região, funcionando por cerca de 40 anos. Sesmaria de Camaragibe. Em 1563 foi definida, com 2.200 por 8.800 metros, ao longo do rio Camaragibe em direção ao interior. De lá se via a vila de Olinda. Das terras, Diogo Fernandes buscou iniciar a produção de cana-de-açúcar, montando o engenho no alto da colina principal. Na base da colina foi construída uma sinagoga de taipa
usada para a realização dos proibidos rituais judaicos. Em 1547, Bento Dias monta a sociedade para impulsionar a exploração da cana-de-açúcar em Camaragibe. Procura reforçar a implantação do engenho para cumprir os prazos firmados com a coroa portuguesa. Diogo Fernandes passa a ser feitor e a morar no local com filhos e netos. Bento Dias Santiago também nasceu em Viana do Castelo, Portugal. Foi contador de dízimos reais e repassador de pau-brasil para Portugal desde 1575, na Bahia, Pernambuco e Itamaracá. Após remontar o engenho em Camaragibe, batiza-se e acrescenta em seu nome Santiago. Recebe também do governador a Sesmaria de Itamaracá, em 1584. Foi denunciado 2 vezes à Inquisição por práticas judaizantes, foi preso e morreu em Portugal. Seus ossos estão enterrados onde se localizava a pedra-mó do engenho Camaragibe. Em 1550, Duarte Coelho faz referência ao grandioso engenho em carta ao novo rei de Portugal, Dom Sebastião. Em 1555, a propriedade é citada em carta de Jerônimo de Albuquerque ao rei como Santiago de Olinda, maior engenho de açúcar na colônia. Em 1555, o engenho e parte dos canaviais foram queimados num ataque indígena. Essa baixa deixou a família economicamente debilitada e sem condições de instalar as máquinas de moer cana na propriedade. Com auxílio adquirido na coroa e mais terras, ergue-se novamente o engenho denominado agora Engenho de Santiago de Olinda. Agora, no alto da colina, a capela é reerguida em madeira e taipa para louvação de Santiago. Na tradição católica, é o apóstolo que partiu para difundir o cristianismo na Península Ibérica. Entre 1630 e 1654, os holandeses ocuparam Pernambuco. O engenho Camaragibe foi reduto holandês como Monte Guararapes a partir de 1639. Por isso esteve destruído devido à guerra até 1717. Na luta portuguesa pela expulsão dos holandeses, uma das últimas batalhas foi travada na Campina de Camaragibe. Pela vitória, foi prometida a substituição da capela de taipa do local por uma capela de pedra. Com o final da guerra, a Capela de Pedra foi enfim construída. Sua entrada era o local em que atualmente abriga a escada, onde há portas emolduradas de massa com ogivas, sobre as quais se situava o antigo coro. Para defesa e fugas foi feito um túnel saindo por baixo do altar, que saía nas encostas do fundo do muro. Casa Grande. Foi construída em volta da capela, o que registrou-se ser um caso único.
Atrás do engenho havia um antigo açude que fornecia força motriz para a moenda, e à direita do engenho ficava a Casa Grande. Haviam residência de lavradores, eram feitas de adobe e tijolo, e senzala de escravos à esquerda da casa e nas ladeiras do muro. O potencial de produção atingia 10.000 arrobas de açúcar para exportação por ano. Em 1568 foi registrada a posse para a produção, confirmada definitivamente em 1576 pelo rei Dom Sebastião. Proprietários: 1533. Diogo Fernandes e Branca Dias, sua esposa, e Pedro Álvares Madeira. Em 1542 se associam a eles o filho do casal Bento Dias de Santiago. Bento Dias herda o engenho e faz sociedade com seu tio Duarte Fernandes. Outros sócios são seguidamente integrados: Simão Vaz e familiares, e depois João Nunes, o gabai da sinagoga. Em 1601, Bento Dias e seus irmãos e filhos perdem posse dos bens por denúncia por judaísmo à Inquisição. Em 1608, o sargento-mor Damião Álvares de Teves se torna o novo donatário. Em 1645, João Fernandes Vieira compra o engenho. Em 1730, o capitão Teodósio Leitão de Vasconcelos, junto com sua esposa Brites Cavalcante de Albuquerque, adquire o engenho. Em 1732, o tenente de ordenanças João Cavalcante de Melo, cunhado do casal, herda-o junto à sua esposa Florência de Castro. Em 1766, Teresa de Jesus e o capitão-mor do Recife, Manuel Corrêa de Araújo, se tornam proprietários. Em 1817, Ana Corrêa de Araújo herda o engenho junto com seu esposo Luiz Pereira Viana, também dono dos engenhos de Bulhões e Jaboatão. Ana Teresa Corrêa de Araújo herda a propriedade junto com seu marido Pedro Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, o Visconde de Camaragibe. Em 1875, Manuel Arthur de Holanda Cavalcante Albuquerque, sobrinho do casal, se torna herdeiro. Em 1884, Antônio Francisco Corrêa de Araújo e Antônia, sua esposa, adquirem um engenho. Em 1886, Antônia Corrêa de Araújo se torna única proprietária e viúva. No início dos anos 1900, Ana Lins Araújo herda-o junto a seu marido Joaquim de Almeida Amazonas. Entre 1941 e 1943, Maria Anita Amazonas herda as terras junto a seu esposo Samuel McDowell. Finalmente, em 2006, seus 8 filhos McDowell e netos herdam a propriedade. Em 1895, Antônio Francisco e Antônia Corrêa de Araújo fizeram uma grande reforma, derrubando metade da casa ameaçada de ruir à esquerda pelo desabamento do morro. A casa atual mantém 2 águas, possui 6 janelas de fachada, paredes com 65 centímetros no térreo e 40 centímetros no piso superior. Na lateral derrubada, foi feito um terraço na parte superior e um anexo na parte de fundo. A capela, com 95 centímetros de parede, permanece no interior da casa, funcionando para eventos familiares. Veiga Filho cita, em 1988, que a arquitetura do prédio chama-lhe a atenção que a casa era espantosamente apalacetada, austera como um convento, porém inventiva e própria, sem quebra de estilo no seu todo conjunto. Os móveis internos são do período colonial com madeira jacarandá e amarelo vinhático.
Há também objetos antigos, como porcelanas e enfeites, que remetem aos séculos 17 e 18. O engenho Camaragibe foi um dos mais prósperos até 1645, quando houve a guerra contra os holandeses. No século XVII, as terras de Camaragibe se integraram à expansão de Recife. Em 1891, com a interrupção da produção canavieira, as terras foram vendidas à Companhia Industrial Pernambucana para implantação de uma tecelagem dos proprietários Carlos Alberto de Menezes e Pierre Collier. Nesta foi formada a mais antiga vila operária da América Latina. Loteamentos e ocupações geraram o bairro distrito do município de São Lourenço da Mata. O bairro cresceu, ganhou autonomia e virou município em 1982. Em 2009, Camaragibe contava com mais de 150 mil habitantes em 52 quilômetros quadrados. Em 1983, o engenho Camaragibe se tornou patrimônio histórico urbano. Em 2002, a prefeitura do município construiu um parque público municipal na parte inferior da frente do morro, em frente da casa. Atualmente, residem na casa os herdeiros de Maria Anita Amazonas McDowell. Essa longa existência histórica gerou várias lendas. A história de Branca Dias foi romanceada e mesclada com a de sua filha Beatriz e a de outra Branca Dias paraibana. De boca em boca formou-se a lenda da dona de engenho corajosa, que foi morta na fogueira da Inquisição. Outra história revela que, ao ser levada para a Inquisição, Branca Dias teria jogado suas joias no rio, que ficou denominado Ribeirão da Prata. O Poço das Jarras. Segundo Dona Maria Amazonas, é o local apontado por lendas onde há nas profundezas um tesouro enterrado. Quem tenta buscá-lo não volta jamais. O tesouro teria sido abandonado pelos holandeses na fuga ao perder a guerra dos portugueses. Também as pedras na calçada em torno da casa grande do engenho Camaragibe contêm gravados símbolos, números, setas, âncoras, árvore, que dizem seriam indicações ligadas à existência de tesouros enterrados. Os moradores da Casa Grande afirmam que no corredor da biblioteca, junto à capela, surge de tempos em tempos a imagem de uma negrinha com trajes da época quinhentista, provavelmente antiga escrava. O fato foi presenciado por conhecido construtor pernambucano na ocasião em que procedia às reformas da Casa Grande